No sul do Nepal, Bhalmani observa a paisagem de uma das janelas de seu orfanato quando é surpreendido pela senhora Hannah, que lhe pede para se juntar ao resto de seus colegas de classe. Então o jovem sai, onde vê as crianças do orfanato se divertindo no campo de futebol. Por aquela região, os animais selvagens vivem suas vidas em paz e fogem assustados quando ouvem um grande tigre se aproximando. No entanto, o predador não se importa com isso e permanece ao lado de seu filhote, que brinca animadamente com seu pai. Longe dali, um magnata chamado Samchai recebe uma ligação de Jenin, um dos funcionários do orfanato, que revela que encontrou um tigre adulto ao lado de um pequeno filhote. Ao receber essa notícia, o homem fica empolgado porque sabe que, se o pequeno tigre for fêmea, ele pode usá-lo para reprodução, permitindo-lhe obter vários predadores sob seu controle. No dia seguinte, Hannah toca o sino do orfanato para que todas as crianças venham comer o almoço. E mais tarde, enquanto todos estão dormindo, Bhalmani tem um pesadelo revivendo os momentos em que perdeu sua família em um trágico terremoto. Nesse momento, Hannah e Aida, que estavam conversando em uma das mesas, veem o jovem andando pelo local devido ao sonambulismo, e antes que possam pará-lo, ele acaba caindo no chão. Como resultado, Bhalmani machuca levemente o joelho e, após cuidar do menino, Hannah diz que eles sempre estarão lá por ele como uma família de verdade. No entanto, o menino não acredita nisso e diz que sua família não está presente, pois todos se foram. Após a conversa, Bhalmani volta para o dormitório e seu comportamento deprimido deixa as mulheres devastadas. De manhã, Hannah continua ensinando os órfãos e quando Bhalmani a ouve explicar sobre o mosteiro conhecido como Ninho do Tigre, ele fica animado. Percebendo que o assunto chamou a atenção de seus alunos, a professora pede a ele que continue contando o que sabe sobre o lugar e, ansiosamente, o garoto vai até o quadro negro. Bhalmani revela que sua mãe sempre lhe contou histórias sobre o mosteiro, mas durante suas explicações, ele é interrompido por um dos alunos, que o provoca. Isso deixa o menino extremamente triste, e mais tarde, enquanto escova os dentes, o jovem é atormentado pelos agressores mais uma vez, e tenta molhá-los com água para fazê-los parar de incomodá-lo. Ao anoitecer, Bhalmani se cansa de viver naquele lugar e decide ir embora para tomar controle de sua vida, escapando do orfanato. Enquanto caminha pela área, o garoto ouve um tiro nas proximidades e se dirige para a fonte do som para verificar o que está acontecendo. Assim que chega à cena, Bhalmani se depara com Samchai e Jenin, em frente ao corpo do tigre adulto, que foi abatido por um tiro do magnata. Indignado com essa atitude, Jenin repreende seu superior, mas o homem ordena que ele não interfira em seus assuntos e que leve o corpo do predador para seu veículo. Ao mesmo tempo, Bhalmani vê o filhote preso em uma gaiola, e assim que os adultos se afastam, ele corre para libertar o animal. No entanto, antes que ele possa escapar, o garoto é avistado por Samchai, que grita para seus homens tentarem capturá-lo, iniciando uma perseguição. Depois de perder de vista os criminosos, Bhalmani se esconde atrás de um tronco de árvore caído, e percebendo que não conseguirá encontrá-los, o magnata desiste da perseguição. Furioso, Samchai também ordena a Jenin que descubra quem é o garoto, pois sabe que podem ter sido roubados por uma das crianças do orfanato. Pela manhã, Bhalmani chega numa pequena residência abandonada e usa o local como abrigo improvisado, permitindo que ele descanse sem preocupação. Na cozinha do orfanato, enquanto prepara algumas receitas, Jenin recebe uma ligação de Samchai, que pergunta se ele já descobriu quem foi o responsável pelo roubo durante a caça ao tigre. Assustado, o homem responde que ainda não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre isso, e o magnata ordena que ele resolva a situação o mais rápido possível. Horas depois, Bhalmani leva a pequena tigresa até a beira da floresta e se despede dela, dizendo que não pode garantir a segurança dela ao seu lado. Então ela deve voltar à sua vida diária. No entanto, o filhote se recusa a ficar sozinho, e animado por ter um novo companheiro de viagem, o jovem usa uma corda como trela e parte para sua cidade natal com seu amigo. No orfanato, Hannah e Aida descobrem sobre o tigre adulto que perdeu a vida, e para garantir que todas as crianças do orfanato estejam bem, decidem fazer uma contagem de cabeças. Graças a isso, o par percebe que Bhalmani desapareceu e pede a todos os órfãos que os ajudem a encontrá-lo. Ao descobrir que o menino desapareceu na mesma noite em que o filhote foi resgatado, Jenin fica preocupada, e ao mesmo tempo, Hannah decide chamar a polícia. No dia seguinte, Bhalmani acorda na margem de um lago ao lado da tigresa, e assim que continuam sua jornada, ele encontra um grupo de guardas procurando por eles. Para evitar ser visto, o menino corre para um dos barcos a remo e sai do local sem ser encontrado pelas autoridades. Minutos depois, Bhalmani acaba no meio de uma forte correnteza de rio, e enquanto tenta desviar de um monte de galhos, ele acaba virando o barco mais do que deveria e cai na água. O menino rapidamente retorna ao barco e continua sua jornada ao lado de seu amigo filhote, que se sente cada vez mais próximo dele e se chama Mokti. Enquanto isso, os membros do orfanato falam sobre o desaparecimento de Bhalmani, e ao descobrir que o jovem foi uma das vítimas do terremoto que ocorreu há algum tempo, Jenin sugere que verifiquem a cidade onde aconteceu a catástrofe.
Ao ouvir isso, Hana concorda com a ideia e decide ir até lá com seu colega. Durante a viagem, Balmani encontra uma garota lavando roupas na margem do rio e corre para pedir sua ajuda, pois estão com muita fome. Assustada, a jovem tenta fugir, mas acaba torcendo o tornozelo, fazendo-a cair no chão. Tentando acalmá-la, Balmani promete que não irá machucá-la e diz que eles estão apenas procurando abrigo e comida para continuar sua jornada. Percebendo que o garoto não tem más intenções, a jovem se acalma e aceita a ajuda do viajante para poder voltar à aldeia. A garota se apresenta como Beckne e leva seu novo amigo para sua aldeia nômade, onde Balmani lhe conta que está viajando com o filhote após resgatá-lo de caçadores ilegais. Ao notar que Balmani tem um bom coração, um dos anciãos da aldeia se sente aliviado e permite que ele fique com eles. Poucos minutos depois, Beckne pede ao rapaz para acompanhá-la, pois quer lhe mostrar algo. E após deixar Mokt na aldeia, a dupla segue para a floresta. A menina então leva sua amiga a uma enorme cachoeira, onde elas nadam e se divertem por um tempo. Depois disso, a dupla retorna à aldeia, e Balmani dá leite de uma das cabras para Mokt. Beckne então revela que ela e seu povo estão prestes a partir, mas diz que tem um último aviso antes de irem. A jovem explica que quando se tornar adulta, Mokt será um animal muito mais poderoso e poderá acabar atacando pessoas, então Balmani deve levá-la para casa o mais rápido possível. Enquanto isso, Hana e Jenan continuam sua jornada rumo à cidade natal do menino, e o homem fica cada vez mais preocupado ao notar que Samchai está lhe enviando várias mensagens avisando sobre seu atraso. Então o funcionário decide enviar o endereço residencial de Balmani para o magnata, que se dirige ao local. Sem perder tempo, Jenan pede a Hana para procurar o menino na residência abandonada e mente, dizendo que ele irá procurá-lo na estação rodoviária da cidade. No meio da estrada na floresta, Balmani pega uma carona com um motociclista, permitindo que ele chegue à sua cidade natal. O menino rapidamente vai para sua antiga casa e assim que chega, fica impressionado com a destruição causada pelo terremoto. Minutos depois, enquanto descansava, Balmani ouve um veículo se aproximando e quando olha pela janela, percebe que Samchai o encontrou. Desesperado, o garoto pede a Mokt para se esconder, mas é inútil e após subjugar o jovem, o magnata captura o filhote. Antes de sair, Samchai ordena que ele permaneça em silêncio sobre o que aconteceu, afirmando que voltará para eliminá-lo se contar a alguém. Os criminosos então deixam a cena e logo depois Hana aparece, aliviada por finalmente ter encontrado Balmani. Depois de dar água e comida ao órfão, a mulher pergunta o que aconteceu e ele responde que encontrou um filhote de tigre. No entanto, Hana não acredita nele e pede que ele a acompanhe para irem a um lugar seguro, mas o garoto não se incomoda com isso e diz que vai ficar lá. Determinada a cuidar de Balmani, Hana senta-se ao lado dele e explica que, embora sua mãe não esteja mais viva, o jovem ainda está ligado a ela, e eles sempre estarão juntos. Além disso, a mulher sugere que passem a noite naquela residência e retornem ao orfanato ao amanhecer. Balmani aceita a ideia e Hana começa a confortar o menino enquanto lhe conta a história de como perdeu sua mãe em um acidente de carro. Horas depois, Samchai entrega o pagamento de Jenan após capturar o filhote novamente, e diz que, a partir de agora, seu subordinado poderá comprar sua tão sonhada motocicleta. Enquanto isso, na casa abandonada, Balmani acorda de um pesadelo e, apesar de saber o quanto Hana se preocupa com sua segurança, ele decide partir e deixa o lugar sem que ela o ouça. Ao amanhecer, o menino chega a um dos outros bairros devastados pelo terremoto e fica animado para se reencontrar com seus antigos amigos do bairro que continuaram vivendo naquela área mesmo após a catástrofe. Assim que ela acorda e percebe que Balmani não está mais lá, Hana decide procurá-lo. Algum tempo depois, ao cair da noite, o menino conversa com seus amigos sobre a captura de Mokt, e nesse momento, um dos jovens se lembra que o bairro está cheio de armazéns usados por criminosos. Então, o grupo de órfãos decide ir até um dos prédios e assim que entram no local, encontram um dos capangas de Samchai, que está esfolando o tigre adulto. Logo depois, Balmani entra no local em busca de Mokt, que está sozinho em uma jaula perto do quarto do magnata, que adormeceu em sua cama. Rapidamente, o garoto salva seu amigo sem fazer barulho, e enquanto guarda a porta, uma das crianças vê Jenan conversando com um dos criminosos. Depois de resgatar Mokt, Balmani corre para se encontrar com o resto de seus companheiros. Mas nesse momento, um deles derruba um pote de vidro no chão, acordando o Samchai. Notando que o filhote foi capturado, o magnata grita para seus capangas pegarem os intrusos e rapidamente o grupo sai. Logo depois, um dos jovens pede a Balmani para se esconder enquanto o resto deles distrai os criminosos. Graças a isso, Samchai não consegue encontrar seu alvo e começa a ameaçar Jenan, dizendo que ele dará a ele uma última chance para resolver a situação.
Na manhã seguinte, Balmani encontra Madhav, um vizinho, e ao notar que o jovem parece faminto, decide dar-lhe um pouco de sua comida. Durante a conversa, o rapaz explica que está indo para o norte para que o pequeno tigre possa viver em um local seguro, longe de qualquer tipo de ameaça. Ao ouvir isso, Madhav revela que sua aldeia também está situada na mesma direção e diz que pode acompanhar Balmani em sua jornada. Longe dali, Hannah vai a uma delegacia de polícia próxima, e após ouvir toda a história sobre o que está acontecendo, o policial diz que eles podem revogar a licença da mulher para continuar dirigindo o orfanato, já que sua irresponsabilidade fez com que ela perdesse a mesma criança pela segunda vez. Esta notícia deixa Hannah extremamente preocupada, e quando ela olha para o mural na sala, vê uma fotografia do mosteiro do Ninho do Tigre e decide ir até lá para ver se Balmani está lá. Ao mesmo tempo, Jenan tenta alertar Samchai sobre a possível localização do garoto, mas naquele momento ele acaba esbarrando em um dos pedestres. Como resultado, o homem deixa cair seu celular no chão e, curiosa para saber com quem sua colega tem trocado tantas mensagens, Hannah pega o dispositivo. Ao perceber que Jenan acabou de enviar um alerta sobre a possível localização de Balmani para alguém, a mulher fica furiosa e questiona por que ele está fazendo isso. Longe dali, Madhav leva seu novo amigo a um ponto na estrada onde encontra seu tio, que leva a dupla para o norte em sua caminhonete. Durante a viagem, o jovem diz que faz parte de uma tribo de caçadores de mel e decide levar Balmani lá para que ele possa ver o lugar. Depois de viajar por algum tempo, os jovens se despedem do homem e continuam seu caminho pela trilha da floresta. Enquanto isso, Jenan explica a Hannah como ele tem trabalhado ao lado de Samchai e a mulher fica indignada com as escolhas que ele fez. Tentando acalmá-la, o homem implora por perdão e diz que fará qualquer coisa para ajudar a resolver a situação. Hannah então tem uma ideia, e juntos os funcionários do orfanato vão à loja de um velho amigo, onde usam o dinheiro que Jenan recebeu de Samchai para pagar uma viagem à região norte. Nas áreas montanhosas, Madhav encontra seu pai trabalhando como coletor de mel e fica animado por revelar que conseguiu vender todos os produtos que levou para a cidade. Além disso, o jovem apresenta Balmani ao pai e aos outros trabalhadores que se divertem assistindo Mokti brincando no chão. Algum tempo depois, a dupla chega na aldeia do caçador de mel, e após alimentar a tigresa e dar a Balmani uma nova roupa, partem para o mosteiro. No entanto, durante a caminhada, o garoto começa a se sentir mal devido à altitude e Madhav diz que é hora de parar e descansar um pouco. O par então conversa por alguns minutos e eventualmente continuam sua jornada. Em um momento, Madhav explica a rota que Balmani deve seguir para chegar ao ninho do tigre, e antes de partir, o órfão se despede de seu amigo. Ao mesmo tempo, Hannah chega à região de avião, e após pousar, ela encontra seu guia que diz que precisam partir para o mosteiro imediatamente, pois uma tempestade está se aproximando. Nas grandes montanhas, Balmani continua sua jornada ao lado de Mokti, mas com o passar dos minutos a dupla acaba se perdendo, e são forçados a parar no meio de uma forte tempestade de neve. Apesar de sentir como se estivesse congelando, o menino tenta manter o filhote aquecido e consegue alimentá-la com um pouco de carne que ele tinha guardado na mochila. O problema é que a temperatura está caindo, e de repente Balmani perde a consciência. Horas depois, um grupo de homens encontra o menino perdido na neve e rapidamente decide resgatá-lo, levando-o para sua aldeia em uma de suas montarias. Assim que recupera a consciência e vê Mokti são e salvo ao seu lado, Balmani fica aliviado, e com a ajuda dos membros da tribo, a dupla consegue recuperar sua energia. No dia seguinte, o grupo leva os viajantes alguns quilômetros em direção ao mosteiro e após desejar-lhes boa sorte, eles partem. Balmani então continua sua jornada em direção ao ninho do tigre, ficando cada vez mais cansado de ter que controlar Mokti, que agora tem mais força desde que cresceu um pouco. Irritado com o comportamento da tigresa, o menino decide soltar sua coleira e ordena que ela vá embora, dizendo que não aguenta mais. Essa atitude confunde Mokti, e percebendo que sua amiga não a quer mais por perto, a jovem leoa afasta-se dele. Agora sozinho, Balmani passa a noite se aquecendo junto ao fogo, e ao amanhecer ele caminha pela floresta por mais algum tempo. De repente, o garoto começa a ouvir um coro à distância, e quando olha para o horizonte, ele vê o ninho do tigre em uma das montanhas à sua frente. Esta descoberta deixa Balmani extremamente animado, e nesse momento, Mokti aparece atrás dele, mostrando que ainda quer viajar ao lado dele. Percebendo que poderão completar essa jornada juntos, eles se dirigem ao mosteiro, mas de repente são surpreendidos por Samchai, que ordena ao rapaz que entregue a tigresa imediatamente. No entanto, Balmani se recusa a fazê-lo e o magnata saca sua arma afirmando que ninguém sentirá falta dele se for eliminado. Apesar das ameaças, o garoto não se intimida e grita para intimidar o homem. Ao mesmo tempo, Mokti entra em estado de fúria e avança em direção ao criminoso que deixa cair sua arma. Rapidamente, Balmani chuta a arma para longe, e para imobilizar seu inimigo, a tigresa começa a morder a perna de Samchai. Com raiva, o criminoso tenta se libertar enquanto caminha para trás, mas isso faz com que ele caia do penhasco e seja eliminado pela queda.
Ao presenciar essa cena, Balmani fica chocado e logo depois Hannah aparece e pede desculpas por não ter acreditado nele. Além disso, a mulher tenta avisar o garoto que há um caçador perigoso atrás dele, mas o jovem afirma que o homem já não está mais vivo. Percebendo que Balmani conseguiu lidar com todos os perigos de maneira extremamente corajosa, Hannah fica impressionada e se oferece para acompanhá-lo até o mosteiro. Ao chegar no local, Mokti corre em um dos templos onde é recebida por vários monges que ficam animados ao vê-la. Logo depois, Balmani conversa com um dos líderes e explica que sua mãe sempre lhe contava histórias sobre o guru do Ninho do Tigre que enfrentou todos os medos, perigos e tristezas para alcançar seu objetivo. O monge então revela que o menino foi capaz de fazer essa mesma jornada ao lado de Mokti, que a partir de agora estará em um lugar mais seguro do que qualquer outro no mundo. No entanto, o homem explica que uma tigresa como ela precisa de uma família e sugere que eles a levem para uma tigresa adulta, que recentemente teve filhotes. Ao ouvir essa ideia, Balmani fica animado, e após algum tempo viajando, o grupo chega ao território da felina, que aparece junto com seus 2 filhotes. Para que seu grande amigo finalmente possa ser livre, o menino se despede dela, e Mokti começa a caminhar em direção aos animais. No entanto, antes de partir, a tigresa corre de volta para seu dono para receber um último abraço antes de ir embora. Emocionalmente, Balmani diz que sentirá muita falta de sua amiga e remove a coleira improvisada do pescoço dela, pedindo para que ela aproveite a vida a partir de agora. Aquela cena deixa Hannah e os outros monges completamente emocionados, e enquanto observam Mokti sendo aceito como o mais novo membro da família da tigresa, eles se aproximam do garoto. Para consolá-lo, o monge diz que apesar das dificuldades que enfrentamos no passado, é sempre possível recomeçar, e essas palavras inspiram Balmani. Algum tempo depois, as crianças do orfanato brincam no jardim, e enquanto prepara o jantar, Janine decide remover o pôster de sua motocicleta dos sonhos da parede. Depois disso, Hannah chama todos para comer, e antes de ir para a mesa, Balmani termina de pendurar seu pôster da história do grande guru do Ninho do Tigre.